Aqui nós só somos instrumento, vaso do Senhor. Então, Deus colocou a entrada, fazer efeito na sua vida. Eu estava lá no meu trabalho hoje, pastor, cantando, adorando a Deus, como todos os dias da minha vida, fico ali. E Deus falou que hoje eu ia ter uma palavra. Eu falei, meu Deus, que mistério é esse? Aí chegou, falei, pastor, então. Aí o Senhor falou a palavra, falei, meu Deus, como sou tremendo. Aí de repente o Senhor volta atrás, falou, Deus honra, irmãos. Deus honra, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, essa palavra, Deus falou comigo na firma. Eu estava ali meditando ela, falei, mas o que significa, Senhor? Aí Deus falou, tu vai falar hoje. Aleluia, estou aqui para falar. Pode dar glória, aleluia, porque tudo é para Deus, irmão, não é para mim, é para Deus. Aleluia. Segundas Reis, capítulo 4. Aleluia. Todos acharam? Amém. E lemos. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio ao Criador levar os meus filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos não poucos, e entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. E partiu, pois, ela, e fechou a porta, e sobre si e sobre os seus filhos eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheio que foram os vasos, disse seu filho: traze-me, dá um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. E então veio ela e o fez saber que o homem de Deus disse: ela, vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivem do resto. Aleluia. Bem, irmão, palavra linda, né? A mulher ali não tinha nada, irmão. Ela não tinha nada. Aleluias. Ela não tinha nada, mas ela tinha um Deus grande. Ela sabia, irmão, onde estava a dificuldade dela. Aleluias. E quando ela encostou ali no profeta, aleluias, eu creio, né? Tomando ali o pensamento dela ali, expressando para o profeta: o que eu hei de fazer? O meu marido morreu. Aleluias. E veio os criadores querendo levar meu filho. Eu não aceito. Imagine você como mãe, aleluias, nessa noite. Você como mãe, vendo ali o Criador chegando, querendo levar os seus filhos para pagar o preço do seu marido, aleluias. Mas Deus está na situação, irmão. Quando Deus está na situação, pode ter certeza, o milagre acontece. Aleluias. O milagre acontece, irmão. Eu vou contar um pouquinho da minha bênção, aleluias. Eu estou construindo a minha casa. E foi Deus que decretou, estava aqui, ó. Num dia, numa ceia, o pastor veio de fora e falou: varão, levanta tua mão. Deus está pondo a chave da tua casa nas tuas mãos. Aleluia. Pois, irmão, estou construindo, né? Material, pastor, é coisa extraordinária. É Deus que faz. Tem um lá, irmão, 1 metro de pedra lá. É um mistério. Eu tiro pedra e aparece pedra, irmão. É para ir, irmão. É para glorificar o nome do Senhor, irmão. Aleluia. Não é para mim, é para Deus. Eu uso, irmão, hoje para lá fazer uma visita, uma oração. Agradeço o jovem Salatiel. Esqueci o nome da pessoa do Rodrigo. Vou lá em casa hoje. Foi uma bênção. Trouxe uma mensagem de Deus ali que tocou no meu coração e da minha esposa. Aleluia. Deus, Ele manda o vaso na hora certa. Quando você está precisando, pode ter certeza. Quando você está necessitando, Deus vai lá e honra. Aleluia. E nem assim, irmão. Não é diferente na minha vida e na sua vida. Aleluia. Eu estou aqui tremendo. Não tenho de medo não, sabe por quê? A gente não deve ter medo. A gente não deve ter medo, porque a gente serve um Deus grande, irmão. Aleluia. É o milagre que Deus faz na nossa vida. Aleluia. Então, irmão, voltando para a palavra, né? Aquela mulher, aleluia,
pegou porque ela tinha um pouquinho de azeite. Aleluia. Aí eu se ponho, irmão. Imagine você, como que está a situação de você com o seu vizinho. Aleluia. Como que está a situação sua na sua casa com o seu vizinho. Imagine se essa mulher, ela não tivesse ali algo muito bom ali com aquela vizinhança. Será que ela conseguiria arrumar muitos vasos ali? Conseguia ou não? Então, irmão, veja o que você faz pelo seu vizinho. Trata ele diferente, irmão, porque você é diferente. Aleluia. Ele tem que ver qual é a diferença de você. Ele tem que ver que você é um crente. Aleluia. Você é um servo de Deus. Aleluia. E aquela mulher foi lá, irmão. Pediu para ela, os vizinhos ali, emprestar os vasos. Não foi poucos, irmão. Garanto para você que não foi pouco, foi muitos. Aleluia. Paulo, pega um pouquinho de água. É que está aqui falando, irmão. Às vezes as vozes vai, né? Mas Deus. Aí, aquela mulher, irmão, pegou os vasos ali emprestados. Aleluia. E ela só tinha um pouco. Só que Deus, ele age no pouco, irmão. E o que você tem para Deus nessa noite? Aleluia. O que você tem para Deus? Será que você só tem, irmão, para vir aqui, só sentar aí, escutar eu falar aqui e pronto? Não é isso que Deus quer, irmão. Ele quer que você haja. Aleluia. Ele quer que você faça, irmão. Não precisa o pastor estar vendo. Não precisa o pastor ver o que você está fazendo. Você está fazendo o que Deus está vendo, irmão. Aleluia. Não é que você vai fazer aqui que o pastor lá. O pastor tem que ver. O pastor tem que ver o que eu estou fazendo. Não precisa, irmão. Quem está vendo é igual. Ele está vendo. Aleluia. Aleluia. Quem dá cargo é o pastor. Mas eu tenho certeza que é direcionado de lá de cima. Agora, pastor. É direcionado de lá de cima. Se ele é um homem de oração, irmão, pode ter certeza. Deus fala para ele, vai lá, abençoa o meu servo, ele está na qualidade. Pode dar para ele que você tem certeza que ele vai sair bênção. E sai mesmo, irmão. Aleluia. E eu tenho certeza, irmão. Tem irmão aqui, ó, eu fico olhando, tem irmão que está sentado aqui no meio. Mas não era para estar aí, irmão. Pode ter certeza, seu lugar não é aí. Seu lugar não é aí. Seu lugar é um lugar que Deus vai pôr um dia. Pode ter certeza disso. Aleluia. Eu estava lá na rua, irmão, onde eu estou aqui hoje. Imagina, Deus faz assim, ó. Essa hora, se eu não tivesse com Cristo, com certeza eu não estaria aqui nem lá fora. Estaria morto, tenho certeza disso. Mas Deus, ele tem um amor por você. Aleluia. Um amor infinito, irmão. Não tem explicação para dizer o quanto Deus nos ama. Aleluia. Se você for falar para Deus, Senhor, eu te amo. Aí Deus conhece o coração, conhece por fora e por dentro. Aleluia. Aí Deus fala, Senhor, eu sei que tu pensa. É que nem Pedro. Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Pedro falou o quê? Tu sabes, Senhor. Aleluia. Aleluia. O amor de Deus, meu irmão, é lindo. E Deus conhecendo o coração daquela mulher, falou para o profeta, vai lá. Tu é a solução. Fala para minha serva fazer assim, assim. E se ela ser obediente, pode ter certeza, a bênção vai acontecer. A gente tem que ser obediente, irmão. Aleluia. Tem que ser obediente. Às vezes eu quebro a cara mesmo. Às vezes a minha esposa, ela fala para mim algo e eu não aceito. Porque o homem sabe como, a gente sabe como é o homem. Não aceita a sugestão da mulher. Mas ouve mais a sua esposa. Aleluia. Hoje eu tive um sinal lá em casa. Eu pedi para Deus falar. Aleluia. Ouve mais a sua esposa. Às vezes você fala assim, não é nada, só fala abobrinha. Quer abobrinha o quê, irmão? Ela te ama. Você acha que ela não quer o bem para você? Aleluia. Pois eu tenho aprendido muito com minha esposa. Eu tenho aprendido muito com ela. Às vezes eu sento lá na cama, ela na outra fica me ensinando a Bíblia. Eu falo, é Deus puro na vida dela, olha. E ela falando ali, irmão, algo de Deus, aquela ali fala comigo. E Deus fala com você assim também. Mas fique com o ouvido de esperto que Deus quer falar para você nessa noite. Aleluia. Não seja orgulhoso. A gente não, aqui nesse mundo, irmão, a gente não tem nada a ganhar. Não tem nada a ganhar. Mas lá em cima pode ter certeza. Aleluia. Eu imagino no dia que Cristo descer e falar, filho, olha teu novo nome. Aleluia. Que coisa linda, irmão. Qual será o seu nome lá em cima? Aleluia. Imagine isso. Como que será seu nome lá em cima no céu? Aleluia. Mas eu tenho certeza, irmão. Essa igreja aqui, irmão, não tem uma igual a essa. Não tem, irmão. Não tem. Uns obreiros dedicados à obra. Umas irmãs dedicadas. Os jovens, os adolescentes. Tem as falhas, irmão, que a gente só um homem. Né? Tem as falhas. Mas quando a gente admite e se prostra ao Senhor, irmão, pode ter certeza, a bênção vem. Aleluia. E a bênção vem para você nessa noite. Aleluia. Às vezes você está falando, o que eu estou falando aqui? Eu vou perguntar para minha esposa, o que foi que eu falei? Porque eu não sei o que eu estou falando aqui, irmão.
É direcionada do Espírito Santo, irmão. Aleluia. Eu estou tremendo, cheio do temor de Deus aqui, irmão. Aleluia. Irmão, eu vou profetizar porque Deus está mandando. Irmã Clara, a sua angústia, tá? A sua angústia, Deus conhece o seu coração. Ele fala para você nessa noite. Aleluia. Deus Santo, Deus fiel. Aleluia. Eita Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmão, o que Deus tem para você, irmão, é só para você. O que Deus vai te dar. E você vai subir aqui em cima para contemplar o que Deus fez. O que Deus vai fazer nessa aleluia. A irmã está falando assim, porque eu vejo as crianças ali, ó. Gente deseja de ser mãe, né, irmã? É lindo isso. Mas Deus, Ele vai pôr algo dentro de você. Vai pôr uma semente. Deus vai pôr uma semente aí dentro de você. Aleluia. Eu estou falando porque Deus está mandando, irmão. Deus está mandando. Deus vai pôr uma semente aí, ó. E você vai vir aqui em cima falar. Você vai vir aqui em cima falar. Às vezes seu marido fala assim, seu marido, irmão, deixa que Deus trata com ele. Tá? Não precisa ficar, não, falando para A e B e C, não, irmão. Deixa que Deus trata com ele. Ele não conhece como Deus conhece o seu coração. Aleluia. Você vai ver, irmão, o que Deus vai fazer. E por esse mês Deus vai dar a resposta para você. Entendeu? Por esse mês Deus vai dar a resposta para você. Aleluia. Irmão, se você veio para a igreja, para sentar aí, ficar ouvindo o que eu vou falar, e só ficar falando assim, não precisa. Você está pensando aí, é mentira. Tá bom, irmão, pode ser mentira. Eu estou falando mentira, mas vocês vão ver o que Deus vai fazer aqui. Aleluia. Deus colocou você para cuidar das ovelhas, não foi? Para cuidar das ovelhas, da mocidade. Você tem orado muito, pedindo algo para Deus. Deus tem um momento certo, Jesus. Deus vai pôr pessoas com qualificação para te ajudar. Pessoas maravilhosas. Através dessa igreja aqui, Jesus. Porque tem pessoas que te amam. Tem pessoas aí no meio do grupo aí que te tratam como um pai. Tem como um pai. Tem pessoas que falam assim, poxa vida, como o meu pai em casa não é assim como Jesus aqui na igreja. Aleluia. Por que, Jesus? Ele vê algo diferente em você. Um amor incondicional, um amor infinito, Jesus. É coisa linda. E Deus vai te usar muito nisso, Jesus. Às vezes você fala assim, eu vou abandonar. Eu vou abandonar. Mas tudo é no tempo de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, irmão, voltando para a mensagem, aleluia. Aquela mulher colocou os vasos ali, colocou azeite. Imagina esse copo aqui, irmão. Um pouquinho de água. Tem um pouco de água aqui. E ela despejou. Colocou sobre os baldes. E aquele azeite não parava de cair. Não parava. Aleluia. A mulher lá, né? Eu creio que o vaso estava lá, o azeite estava lá e ela estava no canto, orando. Pois, quando o filho dela chegou e falou assim, mãe, os baldes estão acabando. Aí ela falou, vai lá, filho, pede mais para a vizinha. Mãe, não tem mais. Quando o menino falou, não tem mais, o azeite, cessou. O azeite cessou. O azeite cessou. Aí, a mulher falou, e agora? Chegou, foi correr para o profeta, perguntar para o profeta o que ia fazer. Aí o profeta chegou, falou, olha, agora tu vai, pega o azeite, vai, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Aleluia. O que é viver do resto, irmão, para Deus? O que é viver do resto para Deus? Será que é pouco? Não, irmão, não é pouco. Eu quero viver desse resto para Deus. Aleluia. E você quer viver desse resto para Deus? Aleluia. Sabe o que eu vejo aqui, irmão, que Deus me mostra? Tem pessoas aqui, que estão bastante angustiadas. Está esperando algo de Deus. E Deus vai suprir a sua necessidade. Está falando com Deus, se o ano está acabando, eu não estou vendo. Estou vendo pessoas falando que vai acontecer. Eu estou vendo acontecer na vida de A, de B, de C. E não estou vendo acontecer na minha vida. Mas espera, irmão. Espera. A bênção vem do Senhor. Aleluia. Se Deus prometeu, irmão, pode ter certeza, vai acontecer. Aleluia. Às vezes nós homens, quer que acontece ali, hoje, amanhã, mas não, irmão. Espera de Deus, irmão. Aleluia. Espera que vai acontecer. Eu não sei o que você tem pedido para Deus. Eu não sei se é material,
ou se é, né? Se é o carro, ou a moto, ou casa. Só que para você receber isso, tem um preço a pagar. E é um preço tão simples, irmão. É um preço tão simples. Não tem dificuldade. É o preço da obediência. Aleluia. Você tem que ser obediente a Deus. Quando você é obediente a Deus, pode ter certeza, a sua vida só tem bênção para acontecer. O inimigo mesmo vem. Ele vem para atacar ali. Porque ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que vai acontecer a bênção na sua vida. Mas para acontecer, você tem que ser obediente. Tem que ter obediência. Aleluia. Às vezes, irmão, Deus usa os vasos daqui, você não crê. Aí Deus vai lá e tá bom, já que não creu no daqui, eu trago de fora para vir falar a verdade aqui. Será que você só acredita nos de longe, os daqui não falam? Os daqui falam, irmão. Porque tem verdadeiros homens aqui que oram, irmão. Eu sempre oro. Não é coisa de brincadeira a gente subir aqui para vir falar algo que Deus manda. Aleluia. Não é. Tem que pagar um preço, irmão. Às vezes o irmão fala algo que fere o coração da gente. Mas se a gente estiver direcionado no Espírito Santo, na graça de Deus, pode ter certeza, irmão. O vento passa. Nem que a gente se inverte que nem um bambu, mas nós volta de novo. Pela graça de Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmão. Eu estava no mundo vivendo muitas coisas ruins na minha vida. Aleluia. Mas Deus tinha um plano na minha vida. Eu não queria fazer a vontade de Deus. Eu queria só, curtir a vida. Mas eu vi que não era dessa maneira. Deus usava uns vasos tremendo na rua para passar por mim e falava que Deus era Deus puro, irmão, falando. Era coisa que acontecia comigo. Aleluia. Se eu não cria naquilo, eu sabia que era comigo, só que eu não queria fazer a vontade de Deus. Mas chegou um dia que Deus apertou meu coração. E a gente tem que fazer a vontade de Deus. Se a gente não fazer, irmão, pode ter certeza. Deus vai deixar você sofrer. Mas quando Ele tem um encontro contigo e fala assim, chega lá, você olha nele, prostrado, olha para cima e fala, Senhor, agora é só Tu que vai fazer mesmo na minha vida, não tem outro. Aleluia. E Deus fez assim na minha vida, irmão. Deus fez algo maravilhoso na minha vida. Eu estou aqui só pela misericórdia de Deus. Só pelo amor de Deus mesmo. Deus tem um amor tão grande por nós, a gente não pode imaginar o amor que Deus tem por nós. Ele foi na cruz. Sofreu na cruz, pagou um preço. Nada Ele fez, irmão, para dar naquela cruz por mim e por você. Aleluia. Deus Santo do céu. Príncipe da paz, aleluia. Deus Santo do Senhor. Por isso que todo dia que eu saio para trabalhar, irmão, pego meu celular, coloco no meu bolso, fica trabalhando ali, louvando, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele me deu. E pedindo para Deus vir usar cada irmão aqui dentro. Não só eu, não só o pastor, todos aqui, ó. Porque Deus usa todo mundo. Deus usa quando você quer, irmão. Deus usa quando você quer. Se você ser obediente, pode ter certeza, Deus vai te usar. Deus usa. Às vezes o irmão fala assim, por que Deus só usa aquele irmão? Deus não usa os outros. Porque às vezes os outros, irmão, não estão na mesma sintonia, não está, sabe? Não está com a vida no altar que nem aquele irmão está. Não está com o mesmo pensamento de verdadeiro adorador. Nós temos que adorar a Deus em espírito e verdade, irmão. Aleluia. Então adore a Deus. Aleluia. Não fique triste não, irmão. Às vezes eu sei que é ruim, ia ser difícil para nós. Nós no bem carnal, assim, na vida carnal, eu sei que é difícil. Mas para Deus não é difícil. Para Deus não é difícil, irmão. Aleluia. Mas eu vou falar para Deus o que Deus está mandando aqui. Vocês vão ficar bicudo comigo, mas eu vou falar. Aleluia. O temor de Deus, irmão, vou falar. Deus está mandando, eu vou falar. Aleluia. Pastor, com toda a autoridade de Deus. Tem pessoas que estão debochando da sua pessoa. Tem pessoas que não estão acreditando no seu potencial como um homem de Deus. Aleluia. Mas o Senhor sabe como tratar com essas pessoas que tocam no servo do Senhor. Aleluia. Mas pode ter certeza, pastor. O Senhor tem uma vida no altar. Deus me revelou, pastor. Deus me revelou o que o Senhor, esses dias, estava orando, pedindo um sinal para Deus aqui nessa igreja. E Deus vai mostrar esse sinal para o Senhor, pessoalmente. Aleluia. Porque o Senhor é um homem de Deus. Às vezes, Deus toma um pastor aqui, irmão, vocês não entendem. Se vocês não estiverem na sintonia, vocês não entendem o mistério. É coisa linda.
O pastor, tem vezes que ele está aqui, ele quer, sabe, ele que nem falou, eu não desço do altar, mas eu estou descendo, eu estou orando para que o senhor desça, pastor. Estou orando para que o senhor desça, porque o mistério é grande quando o senhor descer desse altar aqui. Quando o pastor descer desse altar aqui, irmão, vocês vão ver o que Deus vai fazer aí embaixo, aí, ó. Vocês vão ver. Aleluia. Porque é coisa linda de Deus, irmão. O homem que serve a Deus, que teme ao Senhor, pode ter certeza, coisa grande Deus faz na vida dele. Aleluia. Irmão, ei, você, Deus te tirou, você mesmo, irmão. Deus te tirou do lamaçal, não foi? Aguarde por um tempo. Aguarde. Não fica comentando, não, porque ele não me vê. Porque ele não está me vendo. Ele está te vendo, irmão. Ele lá está te vendo. Aleluia. Deus vai te honrar, viu, mano? Deus vai te honrar. Aleluia. Ninguém dá nada por você. Ninguém dá nada, né? Mas quando tu vir aqui, ó, e abrir isso aqui, ó, vocês vão ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Aleluia. O irmão é um homem de oração. Eu estava orando esse dia, Deus me revelou algo tremendo dele. Eu falei, mas por que ele não se, sabe? Não é assim visto. Aí ele fala assim, é porque o homem, ele conhece só por fora e eu conheço por dentro. Aleluia. Coisa linda, irmão. Deus tem uma bênção tão grande para você, viu? Toma posse da sua bênção. Daí, seu filho, Daí, é uma bênção. O Mateus, viu? Ó, abre a tua boca, viu? Não fica com vergonha, não. Não precisa ter medo, não. Que Deus colocar na tua boca, colocar no teu coração para você falar, você fala. Viu? Às vezes você está no meio do grupinho assim, ó. Dá aquela vontade de falar de Deus, você se prive. Não precisa se priver, não. Porque Deus está todo lado, há tanto tempo contigo. Viu? Quando você abrir a boca, você vai ver o que Deus vai fazer. Não fica com medo, não. Eu sei que é difícil quando a gente está no meio do grupo que não é da mesma qualidade, da mesma sintonia que nós. Mas Deus, Ele tem um plano na sua vida. E um dia você vai estar aqui falando o que Ele vai fazer. Aleluia. Irmão, tem pessoas aqui que acham que os adolescentes não é usado de Deus. Não é usado por Deus. Tem pessoas que não acreditam que os adolescentes não é usado por Deus. Tem pessoas que quando falam assim, é culto dos adolescentes. Aí o pastor fala, ó, amanhã é culto com os adolescentes no sábado, vem para a igreja. Aí tem irmão que fala, eu vou fazer o que lá? Mas você vem para a igreja fazer o que, irmão? Não é para adorar a Deus? É para adorar a Deus, irmão. Eu não estou falando aqui, não é que eu estou querendo me engrandecer, não. É Deus que está mandando eu falar aqui. Aleluia. Tem pessoas ali, irmão, tem adolescente ali, ó, que é usado por Deus. É usado por Deus. Tem crianças aqui, irmão, que é usado por Deus. Se você for ver o jeitinho deles, ó, o comportamento, vai na igreja aí para você ver se é assim, ó. Essa bênção aqui não é, irmão. Não é, é diferente, porque tem uma qualidade. Cada qual tem uma qualidade diferente. Não quero argumentar, porque, irmão, é servo de Deus. Assim como você nasceu, a mesma coisa ele foi feito. Não quero argumentar o que é diferente na vida deles. Quando o Reinaldo falou ali que foi surpreendente lá o trabalho com os adolescentes, até eu me surpreendi. Até eu me surpreendi. Porque eu fui líder deles, eu não sei como que eles são. Né? Mas como servo do Senhor, eu aprendi. Não é como a gente quer, sim da forma que Deus quer. Aleluia. Maurício, por que você está triste, Maurício? Fica triste não, Maurício. O que Deus fez na sua vida, Maurício? Você fica sentadinho aí, Maurício. O que Deus te quer, Maurício? Maurício, você tem um brilho tão grande que você não imagina o quanto, Maurício. Você anda nas ruas, tem pessoas que veem a sua qualidade e falam assim, nossa, ó, como eu queria ser igual a ele. Aleluia. Deus, Maurício, Ele conhece seu coração. Deus sabe a sua necessidade. Às vezes você fala assim, por que eu estou passando isso dentro de casa? Aleluia. Deus manda te dizer, Maurício, que vai chegar o tempo da bênção na tua vida. Aleluia. É que você não consegue ver o amor de Deus, o que Deus vai fazer na sua vida. Se eu fosse falar para você aqui o que Deus está me mostrando, Maurício, você vai sair correndo pulando de alegria aí, Maurício. Porque o que Deus tem na sua vida é grande, Maurício. E o capeta não vai tirar o que Deus colocou na sua vida, Maurício. Ele não vai tirar. Porque tu é um servo de Deus. Tu é um servo de Deus. Ele te gerou, Maurício, desde o ventre da tua mãe, Maurício. Aleluia. Ele tem que cuidar de tu. Mesmo que você está lá na fraqueza, Deus está ali. Ele te manda a pessoa certinha, Maurício, para te levantar. Porque você tem uma qualidade, Maurício, diferente de mim, de muitos que aqui estão. Aleluia. Porque Deus conhece o coração, Maurício. Deus conhece o seu coração.
Tem pessoas que veem, cadê aquele Maurício alegre? Eu mesmo não argumento, cadê aquele Maurício alegre, extrovertido? Mas Deus sabe a prova que você está passando. E pode ter certeza que a bênção vai vir, Maurício. A bênção vai vir. Aleluia. Deus santo. Diácono Elias. Eu estava passando por aquela necessidade. Teve aquele acidente. Mas Deus te deu um versículo. Isaías 40. Tu sabe o versículo? Isaías 43. Tu sabe, tu estava passando pela prova, passando pelo fogo. Mas Jesus Cristo estava lá tirando lá o fogo. Tu estava passando pelas águas, Jesus Cristo te colocava em cima das águas para andar com Ele. Aleluias. Aleluias. Deus, homem, Ele está todo o tempo ao teu lado. No trabalho, tu está trabalhando, Ele está do teu lado ali, ó. Te segurando, te protegendo, te guardando. Muitos adversários tentam te atacar, mas Deus não deixa, porque tu é um homem fiel, temente a palavra do Senhor. Aleluias. Tu está lá, ó, tu está lá em pensamento. Senhor, guarda meu filho, guarda minha esposa. Aleluias. E Deus está lá e está na tua casa cuidando dela, do teu filho. Porque tu é um homem temente à palavra do Senhor. Aleluias. Tem pessoas aqui dentro que não dão nada para ti. Não dão nada para ti. Mas Deus te dá. Deus tem um plano tão grande na tua vida. Tem muitos que criticam o teu jeito arrogante. Mas é da forma que eu quero. Não da forma que tu quer. Aleluias. Fique em paz, irmão. Somente glorifique e exalte o nome do Senhor. Não fique triste não pelo que o homem fala, não. Eu sei que é ruim. Eu já passei por isso. Mas é da tua cabeça. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele é na tua vida. Aleluia. Aleluia. Irmão, ora pelo irmão Adson, pela Roseli, né? Porque a gente precisa da oração da igreja. E eu aqui, como temente ao Senhor, peço perdão para os irmãos, né? Que a gente somos falhos, mas o que Deus mandou eu falar, eu falei, tá? Não fica triste, não, tá? O que a bênção não é pelas minhas mãos, é pelas mãos do Senhor, amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.